Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso módulo virtual de Cálculo 1. Nós iniciaremos o nosso curso com a parte de funções. A verdade, funções não é uma matéria de Cálculo 1, é uma matéria de Cálculo 0, de pré-cálculo, mas é essencial para dar prosseguimento na nossa matéria. Se você quiser um aprofundamento maior de funções, talvez esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo de revisão. Se você sentir dificuldade num determinado aspecto da parte de funções, talvez você tenha que se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo de cálculo 0 ou no conteúdo de pré-cálculo. O que nós iremos ver neste módulo de função? O primeiro ponto importante é que nós iremos tratar de função real de uma variável real. Vamos começar a entender esse conceito. O resultado da minha função será o número real, por isso que é função real. E a entrada, a variável que vai alimentar a minha função, é uma variável e esta variável também é uma variável real. Por isso que é uma função real de uma variável real. E nós iremos ver esse módulo o quê? Nós começaremos com os conceitos básicos, a revisão básica de função. Nós iremos definir o que é uma função, nós iremos classificar a função baseado nas suas características de crescimento, decrescimento, de paridade. Nós iremos apresentar as propriedades das operações das funções, nós iremos ver a parte de função composta e, por fim, fechando este nosso módulo, nós iremos ver a parte de função inversa. O primeiro ponto importante é nós definirmos o que é uma função real. Uma função real, na verdade, ela é uma relação. Toda função é uma relação. Então, antes de nós definirmos uma função, se torna necessário a gente definir o que é uma relação. Então, relação, na verdade, é a relação que acontece entre dois conjuntos. Eu tenho dois conjuntos numéricos. No nosso caso, eu tenho dois conjuntos que são conjuntos ou subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, se eu tenho dois conjuntos, esses conjuntos me formam. Podem ser conjuntos discretos ou pode ser conjuntos contínuos. Então eu tenho meu conjunto A, e esse conjunto A, para exemplificarmos de uma forma simples, ele vai ter alguns elementos. Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3. E eu tenho um conjunto B. Esse conjunto B vai ter lá o 2, o 4 e o 8. Então, o que é uma relação? Relação entre dois conjuntos, A e B, na verdade, é um conjunto de pares ordenados. O que é um par ordenado? Par ordenado é aquele elemento onde é composto, como está dizendo, um par de números, onde o meu primeiro número, ele pertence ao conjunto de saída, que neste nosso caso é o conjunto A. E o segundo número, ele pertence ao conjunto de chegada, que nesse nosso caso vai ser o conjunto B. Então eu tenho um par ordenado. Nesse exemplo aqui, se o meu 1 se liga ao 4, eu tenho um par ordenado 1 e 4. Então, uma relação ele vai ser um conjunto de pares ordenados, a qual cada elemento deste par pertence aos conjuntos relacionados. O primeiro elemento pertence ao conjunto de saída, o segundo elemento pertence ao conjunto de chegada. Então, relação, na verdade, o nome está dizendo, eu estou relacionando dois conjuntos. Então, como o nome está dizendo aqui, relação, apagar aqui para aparecer o texto, está mostrando o seguinte, nas relações não existe nenhuma restrição sobre a lei de correspondência. Em outras palavras, eu posso fazer qualquer relacionamento entre meu conjunto A e meu conjunto B. Não existe regra. Eu posso ter um elemento se relacionando com todos os elementos do B. Eu posso ter 3 elementos do A se relacionando com o mesmo elemento de B. Então não existe regra quando eu tenho uma relação. Não existe regra, não existe restrição nessa lei de correspondência. Agora nós vamos falar sobre função. Na verdade, a função ele vai ser um caso particular da minha relação. O que nós vamos ter que fazer, na verdade, nós vamos ter que introduzir uma determinada regra, uma determinada restrição para a minha relação ser uma função. Então, qual é a relação? Qual é a função? O que é a função? Para uma relação ser uma função, eu tenho que ter o seguinte, todo o elemento do primeiro conjunto, que no nosso caso é o conjunto A, então a primeira restrição, todo elemento do A tem que participar de uma lei de correspondência. Quer dizer, tem que ser uma saída para chegar a um elemento do B. É a minha primeira restrição. Segunda restrição, todo elemento do A corresponde a um único
elemento do B. Então eu tenho duas restrições para uma relação ser uma função. Todo elemento do conjunto de saída tem que participar da minha lei de correspondência e, ao participar, ele tem apenas uma correspondência. Se nós enxergarmos uma função como uma caixa, aonde aqui, na verdade, eu tenho aqui um modelo, aonde eu tenho uma entrada, aonde eu apresento um valor. Eu entro com um valor X. Aqui dentro eu processo esse valor e ele me dá um resultado Y. Então, na verdade, a minha função, não importa qual função, não importa o que está acontecendo aqui dentro, eu entro com um valor e esta caixa me responde com outro valor. Então, para essa caixa ser uma função, o que eu tenho que dizer? Todo elemento de A, ele tem que entrar nesta caixa. Ele tem que saber o seguinte, ao entrar com ele na caixa, a caixa tem que ter uma saída para esse elemento de A. E o mais importante, ao elemento entrar na caixa, a saída ela tem que ser única. Eu só posso relacionar cada elemento de A com um único elemento do meu conjunto B.